Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua casa. Eu quero ler o segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 3. O rei prosseguiu: Não existe alguém da família de Saul para que eu possa demonstrar a bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: Ainda há um, filho de Jonatas, aleijado dos pés. Esse texto se refere a Mefibosete, que era neto de Saul. E Davi assume o trono depois da morte de Saul, e a Bíblia diz que Deus lhe dá vitória, e ele conquista muitas vitórias, reina com justiça, com equidade, e ele se lembra de uma aliança que havia feito com Jonatas de cuidar, de honrar ao nome da família de Saul quando ele assumisse o trono. Então ele pergunta para Ziba: existe alguém ainda da casa de Saul? Ele diz: tem um, filho de Jonatas, que é aleijado dos pés. Observe esse detalhe, ele destaca isso. Ele fala que existe um e ele já destaca, ele é aleijado dos pés. Por que as pessoas insistem tanto em falar dos nossos defeitos? Por que a gente é tão bom para apresentar os defeitos dos outros? Por que existe essa preocupação em destacar o defeito? Seria maldade? Seria uma intenção de prejudicar? Na verdade, quando a gente olha para o contexto, a gente descobre que não é bem assim. E eu vou lhe dar 3 razões pelas quais as pessoas apontam os nossos defeitos. Primeiro, é porque o defeito está à mostra. Era só olhar para Mefibosete e o rei ia descobrir que ele era aleijado. Todo mundo vê. Olhe para ele e você vai ver que ele é aleijado. Então, não está mentindo, não está inventando nada. Simplesmente está destacando um defeito que ele tem. Os nossos defeitos são visíveis. As pessoas sabem, as pessoas veem, as pessoas comentam. Enfim, não tem como. Está na cara, como a gente costuma dizer. Então, é visível. Basta olhar para você e vão descobrir os seus defeitos. Existem alguns que não, mas os defeitos visíveis serão comentados sempre, não há como escapar disso. Segunda razão é porque as pessoas seguem um protocolo. O protocolo diz que pessoas com defeitos estão rotuladas. Ziba sabia disso, ele estava falando com o rei. E na presença do rei, aleijado não entra, defeituosos não entram. Na presença do rei, as pessoas com deficiência não entram. Não é assim tão simples chegar na presença do rei. Então ele precisa avisar que o cara é aleijado dos pés. O protocolo diz que o protocolo dá uma lista de excluídos e ele diz que nessa lista de excluídos estão os defeituosos. No protocolo da sociedade, quem tem defeito não entra. Desempregado está fora. Quem não tem dinheiro não entra. Se não tiver boa aparência, está excluído. No protocolo da sociedade, dinheiro conta, aparência conta, perfeição conta, poder de influência conta. Já ouviu aquela frase que diz que a gente vale o que tem? Bom, você vale o que você tem. Se você tem 1 milhão, você vale 1 milhão. Se você tem R$1, você vale R$1. E acabou. Não tem como mudar isso. Em todas as áreas da sociedade, seja no contexto eclesiástico ou não, é assim que funciona. O protocolo diz: quem não tem boa aparência, quem não tem dinheiro, quem não tem influência, quem tem defeitos, está excluído, está fora. Tudo tem que ser analisado para que as pessoas não entrem de qualquer forma. O protocolo seleciona as pessoas. Por isso, existem os becos, as cracolândias, os moradores de rua, as periferias, as favelas. Tudo isso existe porque há um protocolo na sociedade dizendo que essa gente está excluída. Se você tiver muito dinheiro, você tem muitos amigos e tem acesso a muitos lugares. Se você não tiver dinheiro, você tem poucos amigos, quase nenhum, e não tem acesso à maioria dos lugares. É assim que funciona o protocolo da sociedade. Ziba estava seguindo o protocolo. Em terceiro lugar, sabe por que as pessoas apontam os nossos defeitos logo de cara? Porque elas não conhecem a bondade de Deus. Davi deu a senha, Davi disse: eu quero usar da bondade de Deus para com ele. Mas Ziba não entendeu isso. Ziba disse: eu preciso falar que ele é aleijado. A questão é que Davi não estava olhando para o protocolo real.
Davi estava querendo usar da bondade de Deus para com um descendente de Saul, e não importa quem ele seja, não importa qual seja a sua situação, não importa qual seja o seu estado físico, enfim, o problema é descobrir se tem. Tem, então eu vou usar de bondade de Deus para com ele e ponto. Aqui as coisas começam a mudar e entra um outro protocolo que eu vou chamar nesse vídeo de o protocolo da graça. As pessoas não conhecem o protocolo da graça. Elas conhecem o protocolo da sociedade, mas o da graça não. E no protocolo da graça, defeituosos entram. No protocolo da graça, o que conta não é a aparência, o que conta é só a graça e mais nada. Aqui está um exemplo claro de que a bondade de Deus alcança a todos, independente de sua situação. Aqui está uma demonstração clara de que Davi entendia a graça, entendia o que era usar a bondade de Deus para com alguém. Então, quando Mefibosete aparece aleijado dos 2 pés, sem poder andar, Davi não pergunta por que foi, nem como foi, nem porque não, se tem alguém melhor, porque foi que me apresentaram esse aleijado. Não, ele não pergunta nada. Ele simplesmente diz: vou restituir as tuas terras e você vai para a minha casa, vai comer na minha mesa todo dia. Ou seja, tem um lugar para você na mesa e tem restituição para você. Não interessa quem você seja. Aleluia! Isso chega a ser emocionante, porque esse é o protocolo da graça. No protocolo da graça, desempregado entra, pobre entra, quem não tem uma boa aparência física entra. No protocolo da graça, defeituosos entram. Não interessa o teu currículo. No protocolo da sociedade, currículo conta. No protocolo da graça, só a graça conta. Ei, não olhe para os meus pés quebrados. Eu vou para a casa do rei porque eu tenho um lugar à mesa. Eu fui convidado do rei. Não olhe para os meus defeitos. Eu fui convidado pelo rei. Não olhe para a minha história. Eu fui convidado pelo rei. Eu tenho um lugar à mesa por causa da graça. Não adianta você ficar olhando para os meus defeitos e achando: esse aí não merece. Ninguém merece, é a graça. Então, na mesa do rei, dali para frente teria um homem aleijado que ia chegar se arrastando, mas que fora alcançado por causa de uma aliança. Ziba não entendeu nada, mas Davi não estava falando de querer uma pessoa da família de Saul para compor o seu governo. Davi estava falando de uma aliança, e a aliança não olha para a aparência. A aliança tem um protocolo diferente. Eu e você somos resultados da aliança, não a aliança entre 2 amigos como Davi e Jonatas, mas a aliança entre pai e filho. Deus enviou Jesus e fez uma aliança. A aliança consumada na cruz do Calvário diz: todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador será aceito por Deus. Jesus disse: se alguém me ama, meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. É assim, esse é o protocolo da graça. Ei, deixa eu falar com você que olha para o espelho e se sente indigno. Você que olha para o retrovisor da sua história e se sente uma pessoa indigna. Ei, não olhe para o retrovisor. Teu passado não conta, o que conta é a graça. Não olhe para o espelho. A tua aparência não conta, o que conta é a graça. Não olhe para as tuas mãos, o que você tem não conta, o que conta é a graça. No protocolo da graça você pode vir. Venha se arrastando, mas venha mancando, venha fraco, venha com vergonha, venha como você está, venha, porque a porta está aberta pela aliança firmada na cruz do Calvário. Mefibosete foi para o palácio, porque tinha um lugar para ele à mesa do rei. Eu e você estamos agora nessa mesma condição, indignos por causa da nossa história. Mefibosete tinha uma história. Ninguém pode negar a sua história. A sua família não teve um final feliz. Ele caiu, derrubaram ele. Não foi culpa dele, mas derrubaram ele, ficou com os pés quebrados. Então não importa qual é a tua história, qual é a história da tua família, o que foi que aconteceu com você, por que você está nessa situação, não interessa. Interessa que o rei te chamou. E se você acredita nisso, venha. Venha mancando, mas venha. Venha devagar, mas venha. Venha se arrastando, mas venha, porque a graça alcançou você.
A boa notícia é que a graça alcança a todos. Não interessa quem você seja, a graça de Deus te alcança. Essa é a palavra hoje para a sua vida. Fique com essa palavra. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus continue nos dando graça para que nesse protocolo da graça vivamos a plenitude da comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Eu vou te fazer um pedido. Eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e passe isso para os seus amigos, para os seus colegas. Dê aí o seu like, né? Que é para o YouTube entender a relevância do canal. Passe isso para outras pessoas. Me ajude a levar essa mensagem de graça a muitas outras pessoas. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.